nossa reunião de hoje. Meus amados, nós vivemos hoje... Bem-vindo, Mara. Deus abençoe, viu? Paz do Senhor. Já iniciamos, viu? Amém. Deus abençoe. Nós estamos hoje passando e vivendo em uma sociedade que ela se apresenta como liberal, né? Mas é um liberal, assim, um liberal contaminante, é um liberal que influencia, e não é um liberal, assim, sadio, um liberal bom, um liberal respeitoso. Enfim, nós vivemos nessa sociedade que ela admite tudo de todos. E sem nenhum constrangimento, eles atacam de uma maneira fora do normal até a todos aqueles que buscam um pouco mais de moralidade, um pouco mais de conservadorismo, não é verdade? E a todos que pregam aquele princípio moral, aquele princípio de conduta, eles atacam discriminadamente a todo mundo. A depravação, meus irmãos, pela qual nós passamos hoje, ela é bíblica. Nós vamos passar por isso, nós vamos conviver com essas guerras, com tudo isso, com essa influência maligna. Por quê? Porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Vivemos isso desde a antiguidade, mas agora a gente percebe que se agrava, que é uma coisa que vem continuamente contra cada um de nós, vem continuamente contra todos nós, vem continuamente contra o mundo, o mundo. Mas nós, cristãos, nós, pessoas que ainda primamos por uma moralidade, por princípios familiares, nós precisamos resistir, meus amados, e lutar contra isso. E esse lutar contra isso não é entrar em guerra, não é entrar em guerra, é devolver com amor uma relação sadia, porque a família, a formação da família, ela significa o quê? Ela significa cuidado, ela significa amor, significa relacionamento, ou seja, comunhão. E conforme apresentado por Deus, a família, ela é indissolúvel, monogâmica e heterossexual, conforme nós já falamos em outras aulas, em outras reuniões. Nós já conversamos bastante a respeito disso, então eu acredito que a nossa aula hoje vai conseguir ter um pouco mais de agilidade nela para a gente poder até conversar um pouquinho depois. Então, nas lições anteriores, nós aprendemos já a respeito dessas questões. E são esses entendimentos que nos blindam. São esses entendimentos que nos blindam de todos esses ataques malignos contra a instituição da família. Mas vamos ao texto de hoje, que eu acredito que hoje nós vamos discorrer mais sobre o texto. Então, nós vamos direto ao texto que está em Gênesis 2, de 18 a 24. Gênesis 2, de 18 a 24. Gênesis 2, 18, nós iniciamos assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, e isto foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs o nome a todo o gado, e a todas as aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora ou ajudadora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, diz o versículo 24 de Gênesis 2, a partir do 18. E assim o é, né, meus amados? E assim o é. Vocês podem prestar atenção que nós hoje vivemos, eu
vivo a minha vida como pai, vivo a minha vida tendo filhos, vivo a minha vida tendo netos, e o meu pai, ele viveu a vida dele da mesma maneira, e vocês vivem dessa mesma maneira, pais, filhos e netos, e nós vamos nos aprofundar um pouco e vamos entrar um pouco nisso, nesse assunto com vocês, sobre essa relação familiar, que normalmente quando a gente vê nas explicações, a relação familiar que é apresentada é pai, mãe e filhos. Eu já quero estender isso um pouco mais, então eu vou tentar trazer para vocês isso, não é só isso. E realmente não é só isso, a família não é só isso, né? Quando perguntado sobre o divórcio, Jesus ele respondeu: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso está em Mateus 19, no versículo 6. Reconhecendo o casamento assim como uma instituição divina, criada por Deus. Se Deus fez, o homem não tem como separar, ele não pode separar. Isso mostra a importância da família no projeto de Deus para toda a humanidade. Inclusive, o plano é para a igreja também, e é um cunho familiar, por quê? Porque nós somos um só em Cristo Jesus. Então nós, quando estamos unidos na igreja, ou quando nós pertencemos a uma igreja, nós formamos ali uma família em Cristo Jesus, porque nós nos tornamos apenas um corpo. Então, essa instituição família, ela é muito cheia de informações, e nós não temos muito tempo para discorrer a respeito disso, mas ela é muito cheia de informações. O que seria uma família? Se a gente sabe que existem pessoas que são amigas e mais chegadas do que irmãos, né? Então, o que seria a família? A família seria a comunhão, a família seria a união. Eu entendo dessa maneira, mas os irmãos entendam da maneira que for melhor para vocês. Então, eu entendo um cunho familiar em toda relação boa, sadia, uma relação próxima, não é verdade? Mas o segundo assunto, desculpem, o segundo tópico deste primeiro assunto, que é a família, que é a instituição dessa família, que é a importância do projeto familiar para Deus, ele deixa claro que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base da sociedade. A família, ela é a base, a estrutura que forma a sociedade vem da família. E ela se forma através dos pais, através dos filhos, e a família em um todo, como eu já venho explicando para os irmãos. Meus irmãos, não poderia haver qualquer fenômeno social de importância se não existisse a família. Não poderia haver nenhum fenômeno social realmente de importância se não existisse a família, a formação da família, não é verdade? Então, só a título de conhecimento para vocês, que eu fiz algumas pesquisas, mas só a título de conhecimento, uma primeira geração é o pai e a mãe, não é isso? A segunda geração nós temos ali também os avós, não é verdade? Pai do Senhor, boa noite, Vera Lúcia, Deus abençoe, viu? Obrigado por você estar participando. Nós já iniciamos, viu? Deus abençoe. Então, meus amados, como eu vinha falando, né, uma primeira geração da família seria o pai e a mãe. Muitas pessoas, como eu já disse, entendem pai, mãe e filhos. Mas não é bem assim. A família não é isso. Se nós formos para uma segunda geração, ou seja, lá para os nossos... meu pai e minha mãe tiveram que ter 2 pais e 2 mães. Então já são aí 4 avós. Então, o meu pai e minha mãe já tem esses 4 avós também. Eu tenho esses 4 avós também. Meu filho vai ter esses 4 avós e assim sucessivamente. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá numa terceira geração que vai ter o quê? 8 bisavós. Olha que interessante. E a família vai se expandindo, né? E a gente achando que é o pai e a mãe. Muitas pessoas, eu tenho que me preocupar com meus filhos. Não, a família é tudo isso. 8 avós, né? São 3 gerações. Nós teremos 8 avós, 8 bisavós, né? Avô e avó, então seria 8 no total. E assim nós vamos. Mas pasmem vocês para o que eu vou falar agora. Na 21ª geração,
nós teremos 2.097.000 parentes. Tá bom assim? 2.097.152 pessoas. Eu fui lá e não fui eu que fiz a conta não, viu? A conta está na estatística, está no estudo que foi feito. Não fiz a conta, não corri o risco de errar, não. Isso corresponde a uma média aí de 630 anos. Então, veja até onde nós vamos. E para encerrar esse assunto, para mostrar que a nossa família é muito grande, a nossa família, a nossa geração, ela vai até Adão. Porque se foi Adão e Eva que foi criado por Deus, o restante veio deles. Então, nós somos todos irmãos, principalmente em Cristo Jesus, mas todos irmãos, inclusive, a gente se afasta para lá, se afasta para cá, mas na verdade nós precisaríamos nos relacionar com o mundo, entendendo que somos pessoas diferentes, mas que nós temos uma mesma origem, nós viemos de um mesmo lugar e por isso nós temos que verdadeiramente fazer como Cristo nos ensinou, amar uns aos outros e se oferecer em amor, em relacionamento, em comunhão, chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, porque na verdade nós somos uma família. E é isso que nós precisamos entender. Não é eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho tio, avô, avó e assim por diante. Aí nós vamos num segundo assunto, nesse primeiro tópico mesmo, nós vamos ter a afirmação, como nós já vimos também, meus amados irmãos, em outras aulas, que o casamento ele tem que ser monogâmico e heterossexual. Eu estou falando novamente porque a revista da Escola Bíblica, que está aqui nas minhas mãos, ela exige isso. Eu acrescento muita coisa, eu adiciono muito conhecimento, muita coisa que eu estudo à parte com os irmãos, mas eu sou obrigado a cumprir o cronograma da revista da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá. Esse casamento ele deve ser monogâmico e heterossexual. Isso já foi explicado para os irmãos, mas eu vou dar uma repetida, como diz aqui na revista, nós precisamos repetir. Então, nós não podemos ter vários maridos, nós não podemos ter várias esposas, como nós já vimos nas aulas anteriores, onde a palavra deixa claro a orientação divina a respeito. E aí nós demos exemplo nas outras aulas e eu vou repetir aqui o exemplo de Lameque, lá em Gênesis, que ele teve 2 mulheres. Esse foi o primeiro caso reconhecido na Bíblia, né? Que foi lido na Bíblia, apresentado pela palavra de Deus. Aí nós temos também o caso de Salomão, que se casou com 700 mulheres, teve 300 concubinas. Nós vemos que em seus próprios textos eles foram repreendidos. Nos seus próprios textos. A poligamia ocorreu no contexto, meus amados irmãos, de uma sociedade pecadora, de uma sociedade que vivia em rebelião contra Deus, na qual o assassino Lameque tomou para si 2 esposas. Está lá em Gênesis 4, 19 a 23. Isso aí eu já tinha passado para os irmãos. Deus repetidamente advertiu os polígamos quanto às consequências dos seus atos, para que o seu coração não se desviasse de Deus. Né? Deuteronômio 17, os versículos eu já havia passado para os irmãos, 1 Reis 11, 2. Como nós estamos aqui falando de 1 Reis, eu gostaria de lembrar aos irmãos e passar para os irmãos o seguinte, o Velho Testamento, quando nós falamos 1 Reis, 1 Samuel, nós falamos primeiro por quê? Porque são livros. Livros é masculino, primeiro. Quando nós falamos no Novo Testamento sobre epístolas e cartas, é feminino. Então seria 1 Pedro, 1 João, 1 Coríntios, só a título de orientar. Coisa simples e básica, mas é só a título de orientação. De vez em quando eu acrescento alguma coisa assim para os irmãos. Então, hoje eu decidi que passaria isso, né? É uma coisa até difícil da gente falar assim, porque a gente fala como se as pessoas não soubessem, mas eu gosto de falar para que quem não sabe tome conhecimento sem ter o desgaste de perguntar, não é verdade? Então ele advertiu muitas vezes a poligamia, se vocês verem, essa poligamia nunca foi ordenada por Deus.
assim como o divórcio também. Ela não foi ordenada por Deus. Ele somente permitiu que isso acontecesse, por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Está lá em Mateus 19, 8, está em Deuteronômio 24, 11 também. Todo praticante de poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, lá em 1 Crônicas 14, 3, pagou um alto preço pelo seu pecado. E no caso de Salomão, Davi, lá em 1 Crônicas, né? E no caso de Salomão, a advertência contra a poligamia dele, ela é repetida na própria passagem que dá o número de muitas mulheres que ele teve. Lá em 1 Reis 11, versículo 2. 1 Reis 11, versículo 2. Depois que ele falou o número que a Bíblia relata, o número de parceiras que ele teve, está escrito assim: não caseis com elas, e nem casem elas convosco. Ou seja, uma proibição, não é um pedido, é uma determinação, é uma ordem. Falamos então, meus amados, sobre a monogamia, que nós temos que ter apenas a nossa mulher, uma mulher. E agora nós vamos falar um pouco sobre o heterossexual. Nós já orientamos a respeito disso, já falamos também nesses mesmos estudos, né? Que heterossexual significa oposto, ou seja, eu sou homem, eu devo me casar com uma mulher e vice-versa. A mulher, ela deve se casar com um homem. A própria sexualidade criada, ela é diferente e a forma dos órgãos sexuais também. Nós sabemos disso. A sexualidade é diferente, os órgãos sexuais são outros, o sentimento interno é outro. Então, nós temos tudo isso, uma maneira diferente de demonstrar a nossa libido, a nossa sexualidade. E no caso, meu amado, se encaixa perfeitamente ao outro. A nossa formação corpórea, ela se encaixa perfeitamente ao outro. Para quê? Para que seja permitida a concepção ou a perpetuação da espécie. Então, nós temos essa diferença para que isso seja possível, para que haja essa possibilidade, cumprindo assim a função exigida por Deus, que é multiplicai-vos e sede fecundos. Então, essas diferenças são trazidas a nós, são postas a nós, para que isto possa ocorrer. Portanto, meus amados, o sexo, ele é biológico. O sexo, ele é biológico. E não há como se ter um terceiro sexo, em hipótese alguma, biologicamente falando. Pessoas em seus entendimentos, na relação que eles têm com tudo isso, eles vão criar, sim, muitas coisas. Nós vemos hoje aí sexo até com animais, que é absurdo, mas é isso. Infelizmente, nós convivemos com isso e temos que lutar contra isso. Nós não podemos ser discriminatórios, não podemos ter discriminação, mas nós temos que alertar as pessoas, avisá-las que não é possível se conviver com uma situação dessa. Neste segundo tópico, deste segundo assunto aqui, nós falaremos um pouco sobre a indissolubilidade do casamento, onde somente a morte pode nos separar. Somente a morte pode nos separar. Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas com isso a gente vai ter um pouco de tempo no final para poder termos algumas perguntas. Tá ok? Simples assim, meus amados, a exceção do adultério, permitido pelo endurecimento do coração do homem e deixando claro que em havendo o perdão, o casamento se mantém. Que fique claro para vocês, o adultério ocorreu, houve o perdão do cônjuge, o casamento se mantém. Nós já vimos isso também, então é uma coisa que já para os irmãos já está muito bem explicado, muito bem dito. A palavra, meus amados, também nos ensina que o casamento ele deve ser confessional. Ou seja, muitos não vão, vai causar uma certa bagunça na cabeça de vocês, mas o casamento sim, ele deve ser confessional. A palavra de Deus nos ensina isso em 2 Coríntios 6,
nos versículos 14 e 15. Ou seja, ele deve ocorrer entre pessoas da mesma religião. Entre pessoas da mesma religião. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 6, 14 e 15, nos diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Isso diz a palavra de Deus. E 2 Coríntios 6, 14, 15, 16 prossegue nesse assunto. Eu trouxe somente esse para que os irmãos tomassem conhecimento de onde está, aonde nós podemos ver. Então nós vemos aqui, meus amados, que isso pode gerar conflito, essa relação do cristão com o incrédulo. Pode gerar conflito, ok? Pode também não gerar, mas pode gerar conflito. Imagina se você quer batizar o seu filho por submersão numa igreja cristã e o seu cônjuge quer fazer ele por aspersão numa outra igreja qualquer. Imagina se você casa com uma pessoa que quer apresentar ele em um centro de umbanda, em um centro espírita. Eu não sei como funciona o modo de tratar essas coisas lá, mas imagina esse constrangimento. Imagina você querendo ir na igreja no domingo à noite e o seu marido não querendo ir porque ele simplesmente não quer participar. Ele, não, eu não vou, eu sou católico, eu vou na igreja domingo de manhã. Isso já vai trazendo uma certa distância entre vocês, já vai trazendo vai prejudicando de alguma maneira ou de certa maneira esta relação. Não estou aqui falando para vocês que você não pode casar. Pode. A minha primeira esposa faleceu, eu casei com a Adriana, ela era católica, eu me casei com ela na igreja, me casei com ela no cartório, o pastor Gilson que abençoou a nossa união, e nós estamos aqui hoje, ela está indo na igreja, então ela está participando de todas as coisas, está vivendo essa relação. E eu acho muito sadio isso, acho muito válido isso. Então eu não estou aqui criticando ou dizendo que não, estou dizendo para vocês, explicando o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos então ao terceiro assunto, onde nós trataremos sobre o casamento com pessoas do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo sexo. Voltando um pouquinho, eu não vou relativizar nada, mas eu vou dizer para vocês quantas pessoas elas vão na igreja, começam a participar dos nossos cultos, começam a ouvir os nossos cultos, começam a viver a nossa relação com Deus e são transformadas. São transformadas. Não é verdade? Então, essas pessoas, elas vão ter essa comunhão através do conhecimento. Muitas pessoas não estão na nossa igreja, ou não estão participando da igreja de Cristo, porque elas não têm essa relação, não têm esse conhecimento. Pai do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Desculpa pelo atraso, Matheus. Imagina, você avisou até com antecedência. Deus abençoe grandemente. Vamos então, meus amados, para o terceiro assunto. Esse terceiro assunto aqui, nós vamos tratar sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, isso não tem nem mesmo regulação aqui no Brasil. Não há regulação nenhuma com relação a isso. O Brasil ele não tem uma lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que houve foi que em 2011, no dia 5 de maio de 2011, meus amados, o STF reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo. Reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo, criando assim uma jurisprudência a respeito, ou seja, uma união não registrada. E isto, meus amados, por unanimidade, pasmem, todos eles votaram sim para isto. Votaram sim para isto. Abrindo assim precedentes e jurisprudências onde as pessoas do mesmo sexo começaram a se casar. Passando assim a ser aceita esta união antibíblica, preciso deixar claro, mas ela passou a ser aceita pela população de um modo geral. E assim nós somos obrigados por lei, hoje por lei, não uma lei, uma jurisprudência que se tornou uma lei, a conviver com ela, mesmo sem aceitá-la. Então nós convivemos com ela, mesmo sem ter
aceitam essa lei. Mas, meus irmãos, cristãos que nós somos, nós não admitimos o pecado. Todos nós sabemos disso, não admitimos o pecado. Mas, como eu falo sempre aqui, nós devemos amar e, sempre que possível, orientar o pecador. Não é porque a pessoa está numa situação dessa, está vivendo isso, que nós temos que execrá-lo, nós temos que destruí-lo, rebaixar, atacar, fazer uma discriminação. Não, nós temos que orientar dentro do que for possível, através de conversação, através de acesso. A pessoa te dá acesso, você orienta, você explica, você vai falar biblicamente o porquê que você é dessa maneira. Porque, na verdade, o diferente é ele. Então, ele é o diferente, ele precisa entender por que que nós somos assim. Porque nós fundamentamos a nossa relação de casamento, a nossa relação interpessoal, naquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, nós temos obrigação, como filhos de Deus, como homens que são obrigados pela palavra de Deus a amar o homem, porque Deus, ele não fala para você, você ama se você quiser. Ele fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, se você tem fé, se você acredita na palavra de Deus como verdadeira, você tem que amar essas pessoas, mas você não pode deixar de alertá-los com relação ao pecado. Então, nós temos que alertar com relação ao pecado, mas nós temos que orientar este pecador. De repente, ele se arrepende disso, ele volta atrás, de repente ele permanece. Então nós não podemos entrar nessa briga. Quem julga é Deus, a nossa função é amar e orientar. O julgamento é só Deus que fará, não cabe a nós esse julgamento. O segundo tópico deste terceiro assunto, nós vamos ver ainda um conceito aí, né, que ainda está meio em construção. O pessoal do mundo aí está preparando, é aquela sexualidade não binária. Muitos de nós nem conhecem isso, não sabem a que se refere, eu já tinha conhecimento, mas essa sexualidade, ela não se reconhece, ou seja, ela não se percebe nem como pertencendo ao sexo masculino, nem ao feminino, ele não se reconhece dentro de um gênero. Esta pessoa, mesmo com todas as características físicas e até características hormonais, masculinas ou femininas, ela não se reconhece como tal, ou seja, ela nega as leis biológicas que definem o sexo, se sentindo neutro, alheio a todas essas coisas. Ou seja, ela nega as leis biológicas que definem os sexos, se sentindo neutro. Para mim é uma coisa encabida, para você é uma coisa encabida, mas a mente da pessoa, a gente não sabe o que passa pela mente, pela cabeça dela. Então eles aceitam isso. Coisas que para nós seriam até absurdas, para eles aceitam com a normalidade, devido ao quê? A sutileza da influência que o mundanismo vem apresentando para as pessoas, que elas se acham liberais, se acham, não, tudo pode, tudo posso fazer, eu posso tudo, eu estou aqui, eu estou vivo, então eu posso me sentir à vontade. Essa sutileza, aquela falta de cuidado que você passa a ter com você mesmo, com a relação que você tem com Deus, ela começa a te trazer essa poluição, essa influência negativa, essas coisas que vêm destruindo a sua relação com você mesmo. E aí você passa a aceitar tudo isso como coisas normais. Então vem devagarinho, vem aos pouquinhos. Hoje você deixa, hoje você vê e não fala nada, amanhã você está participando. Salmo 1. No Salmo 1 vai entendendo isso. Você não deve se assentar, você não deve participar. Se você permite uma coisinha hoje, amanhã você vai conviver com tudo isso? Vai conviver. Você vai estar em meio a tudo isso? Você vai estar. Mas você tem que estar atento para você, para a sua relação com Deus, e você tem que estar atento para que você não seja influenciado por isso tudo. É por isso que nós estamos aqui aprendendo. Você tem que estar atento para tentar informar essas pessoas que já foram influenciadas o porquê que você se porta da maneira como se porta, ou seja, diferente deles. Porque hoje o diferente somos nós. Hoje, meus amados, o diferente somos nós.
Quando você antigamente era reconhecido como cristão pelo jeito que você se vestia, pela Bíblia que você carregava, pelas suas palavras, pelo seu comportamento, hoje o mundo, de uma maneira geral, vê nós como sendo pessoas diferentes. Nós é que somos os diferentes. Somos nós é que fazemos tudo errado, somos nós que somos os fundamentalistas. É dessa maneira. É dessa maneira. Então, meus amados, nós não podemos nos conformar com isso. Essa pessoa, ela não se aceita como de fato ela é, como ela veio ao mundo. Ela não se aceita como homem, ela não se aceita como mulher. Por quê? Porque ela sente atração por ambos. Ela sente atração por ambos. E tudo isso baseado em sentimentos. Tudo baseado, meus amados, em sentimentos. Então nós temos que medir bem os sentimentos que nós temos, que nós recepcionamos, analisar bem tudo aquilo que nós vivemos. E nós sabemos, por experiência própria, todos nós aqui sabemos, por experiência própria, que ao alimentarmos alguns sentimentos, nós estamos nos colocando em uma posição por decisões pessoais. Por decisões pessoais. Eu alimento um sentimento de ira. Foi minha decisão alimentar essa ira, alimentar essa raiva, esse furor com relação a uma coisa específica, um produto do meio que veio até mim, e eu alimentei aquilo, eu vou alimentando. Aquilo que você alimenta dentro do coração é aquilo que você vai viver na verdade. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Se eu não trabalhar, meus amados, eu vou padecer por falta de meios para me manter, não é verdade? Não é assim? Vou padecer por falta de meios para me manter. Se eu não orar, eu vou padecer por falta de relação com Deus. Se eu parar de orar, falta de relação com Deus. Certo é que há alguns momentos que nós nos sentimos fracos, até mesmo incapazes, né? Mas isto não quer dizer que você deve abandonar, que você deve parar de ser aquilo que você é, ou deve mudar aquilo que você é, porque você está cansado, porque você está se sentindo fraco, incapaz. Não, você tem que perseverar. A palavra de Deus que diz que nós temos que perseverar. Nós não podemos viver apenas de sentimentos. Não podemos viver apenas de sentimentos, mas sim da realidade física e da realidade espiritual que nos deu o Senhor. Nós viemos aqui pelas suas mãos, então nós precisamos viver essa realidade física, essa realidade espiritual que Ele nos presenteou. A Bíblia diz que Deus criou e que tudo o que Ele havia criado era bom. Lá em Gênesis, e viu Deus que era bom, que tudo era bom. A Bíblia não fala que Ele errou, e muito menos ainda que nós, seres humanos, devemos acertar, devemos corrigir qualquer coisa que seja da criação. Ele viu que tudo era bom. Ele criou e viu que era bom. E nós aqui estamos tentando corrigir, tentando nadar contra a construção divina deste mundo. Nós estamos querendo ir tudo contra eles. Quando eu falo nós, eu falo ser humano. Não estou me referindo a cristãos, embora nós sabemos que existam cristãos que estão aí perdidos, que estão aí num sentimento, numa autofagia fora do normal. Então nós não temos que corrigir a criação. Tudo que Deus criou foi bom. Ele não errou. Já o pecado, meus amados, o pecado sim. Este veio para quê? Este veio para desfocar a nossa relação com a pureza e com a perfeição divina. Este tenta nos afastar do nosso Criador, mesmo com a redenção vista a olhos nus em Cristo Jesus. Nós vemos a redenção na nossa frente pelo sacrifício de Cristo, pelo que está escrito na palavra, por tudo aquilo que nos foi ensinado. A palavra de Deus é a verdade, meus amados. E isto visto, nós estamos ainda assim sofrendo esses ataques e alguns até permitindo que esses ataques surtam efeitos, porque ele vem sutilmente, ele vem devagarinho. Ele vem devagarinho. Bem devagar, bem lentamente, você quase não percebe esse ataque.
A redenção de Cristo, além de vista aos olhos nus, meus amados, ela foi testemunhada, ela foi escrita e ela é vivida hoje por nós em vários acontecimentos da nossa vida. Vários acontecimentos da nossa vida nos mostra que Deus está aí lutando por nós, perseverando, meus amados. A persistência de Satanás, ela é enorme. Ela é enorme, ele não para. Eu já contei a história para vocês daquela senhora que via, via, via em todas as pessoas, ela via alguma coisa de presença mais forte. E ela, no final, ela declarou, né, que Satanás ele era persistente mesmo, né? Lá em Tiago 4, no versículo 7, diz assim, que nós devemos nos sujeitar a Deus, mas que nós devemos resistir ao diabo e que ele vai fugir de nós. Portanto, meus amados, vamos resistir a todas estas tentações. Meus amados, nós não podemos andar apenas por sentimentos. Nós temos que andar por convicção, nós temos que aprender, entender, colocar a palavra dentro do nosso coração, recepcionar a Cristo, ao Espírito Santo, a Deus dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos ser abastecidos por Ele. Nós temos que ter a convicção dessa relação com Deus. E esta vem por esse crer, vem por essa fé que nós devemos ter, pela relação que nós temos com toda essa verdade divina. Nós precisamos manter isso e nos reforçar nesse sentido. Temos um quarto assunto aqui, que ele apresenta para nós a nossa missão de apresentar aos nossos filhos todo esse conhecimento, toda essa relação. Não é verdade? Então nós precisamos, meus amados, entender que os nossos filhos, aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão nos nossos lares, no caso de um pastorado, aos filhos a quem ele tem que ensinar, aos membros, às ovelhas, ele tem que transmitir os valores. Ele tem que ensinar todos esses valores morais, esses valores de caráter, essa personalidade de amor, de fidelidade, de confiança. E quando eu falo dessa maneira, eu falo que não é impor. Isso não é impor. Isso é transmitir. Isso é ensinar. Já falei para os irmãos em todas as aulas, em muitas aulas eu falo e repito. Tudo que você faz para Deus, obrigado, você não está fazendo para Deus. Ele não vai ver. Ele vai olhar o que está no seu coração. Você está na igreja fazendo uma coisa, fazendo outra, mas o que é que o seu coração está falando para Deus? Ah, eu só vim por isso, eu só vim por aquilo. Ah, também eu não venho mais. Ah, porque também é o seu coração. Hebreus 4:12, a faca de dois gumes, ela vai até a junta da medula, né? Vai até a divisão da alma e do espírito. É isso, meus amados. Então não adianta você fazer alguma coisa para Deus por fazer. Então não adianta também eu querer impor para os meus filhos, para as minhas ovelhas, para as pessoas que estão ao meu redor aprendendo comigo alguma coisa. Porque se ele não fizer e não recepcionar com amor, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Nada, meus amados. E isso, quando a pessoa não escuta, quando ela não ouve, quando ela não recebe esse ensinamento, não imputa a culpa aos pais, porque os pais, muitas vezes, eles fazem e agem dessa maneira, mas eles falham. Os pais falham também. Eles fazem, levam com todo amor, mas o filho não recepciona. Porque nada deve acontecer por imposições, como eu já falei para os irmãos, mas sim pelo amor. Os pais, eles não podem ser neutros na educação. Pais não podem ser neutros na educação. Mas aos filhos cabe o quê? O entendimento e a aceitação daquilo que o pai está orientando e está ensinando. Temos o dever moral de ensinar pessoas e nossos filhos segundo a palavra de Deus. Nós temos esse dever moral, ensinar pessoas e os nossos filhos segundo a palavra de Deus. O que poderá ou não ser aceito por eles, de repente. Eles não aceitam, não é verdade? Vamos ver o caso do filho pródigo. Não vou nem me estender nesse assunto para não me alongar mais, mas vejam o caso do filho pródigo. Um pai exemplar, um filho rebelde. Filhos criados da mesma forma, porém tomando caminhos diferentes. E isto significa, meus amados, abraçar a verdade ou a ilusão. A verdade ou a ilusão. Isso vai ser
com eles. Com eles. Não adianta você vai dar um tapinha no seu filho, você vai corrigir o seu filho? Vai corrigir em algumas coisas. Agora, aquilo que você deixa para ele como princípio moral, aquilo que você deixa para ele como ensino, aquilo que você deixa para ele como uma sistemática de aprendizado, ele vai aceitar ou não. Neste quarto assunto, o segundo tópico, ele diz assim, ele nos apresenta da seguinte maneira: a igreja, ele não educa filhos. E é este o segundo tópico. A igreja, ela não educa filhos, assim como a escola não educa filhos. Eu acrescentei a escola porque eu tenho o mesmo entendimento, apesar de que a igreja tem muito mais responsabilidade no sentido de apresentar a Cristo, como a gente vê na nossa igreja, a gente vive isso. Mas é o seguinte, ela pode sim, a igreja pode sim. Ela tem sim esta responsabilidade também. E é fundamental nisto. Então vocês precisam entender bem o que eu quero dizer para os irmãos. Nós vemos isto lá na nossa igreja. São irmãs que cuidam das crianças, elas são psicopedagogas, elas são preparadas, elas são amorosas e elas têm formação na área. Além, é claro, dos nossos pastores que estão ali sempre em apoio, sempre orientando, sempre tratando, e isso tudo com muito amor. Mas a responsabilidade não significa obrigação. Esta pertence aos pais. Então a igreja é sim responsável também pela educação e pelo cuidado, mas a responsabilidade, a obrigação verdadeiramente pertence aos pais. Lembre-se sempre que a nossa família é formada também pela nossa igreja. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. E assim nós devemos estar sempre bem ajustados como corpo de Cristo. Assim, meus amados, a preservação e a luta pela perfeita relação familiar, ela é pedida e exigida a cada um de nós. Nós não podemos permitir influência negativa e nem a banalização desta relação familiar. Então, nós somos, através da Bíblia, cobrados com relação a isso. Como vem ocorrendo no mundo, e até mesmo em meio a muitas igrejas que nós vemos por aí. Né? Portanto, nós precisamos estar, meus amados, cada dia mais atentos e preparados para repelir esses ataques furtivos e sutis que vão entrando sem que ninguém se aperceba, mas que por fim das coisas eles são destruidores. Amém? Eu acredito que eu tenha deixado claro para os irmãos